como vai você? Olá a todos, bom dia! Estamos iniciando mais uma live de aquecimento da nossa websérie Ganhe Dinheiro Brincando. Eu sou a Iris Harry da Profissão Brincante e quero te ajudar a ganhar mais de R$1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana. Mas eu quero aproveitar para poder dizer para vocês que eu estou online no YouTube e no Instagram para poder falar hoje, pra mim, na minha opinião, qual é o maior erro que as pessoas cometem na profissão de brincante, o maior erro e que você também pode estar cometendo por aí, um erro que te atrapalha a ganhar mais de R$1.000 por mês brincando em eventos infantis. E vamos lá que hoje o nosso tema tá especial e a nossa live aqui na parte de oficinas de brincadeiras, nós vamos falar de um tema super legal de brincadeiras que vai te ajudar a conduzir brincadeiras de uma forma muito preciosa e diferente do que provavelmente você faz por aí atualmente, viu, gente? Então, nós vamos começar a falar desse maior erro. Gente, alguém sabe, alguém tem algum chute do que seria um erro que te atrapalha e que, na minha opinião, quase todo mundo comete quando está começando ou depois de muito tempo no mercado? Alguém faz alguma ideia? Alguém tem algum chute? Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olá, bonecos do cotidiano, Lucas, Michele. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Então, alguém tem ideia? Não planejar, a Michele tá falando que é o maior erro. Boa, excelente ideia. Não é esse erro, Michele. Qual será? Não planejar. Qual será o maior erro? Eu vou contar pra vocês. É um erro que às vezes, vai virar um que é o que é. O que é o que é? Qual é o erro que todo mundo comete na hora que está começando a entrar no mercado e que, se não ficar atento, pode continuar cometendo esse erro por anos e anos a fio? É um erro que pode ser um acerto, ai meu Deus, vou quebrar minha cabeça, se ele não for distorcido como as pessoas distorcem. Existe uma prática que é muito importante na nossa profissão, porém as pessoas distorcem o momento em que essa prática deve acontecer. E esse é o grande erro. Então, gente, sem mais delongas, sem mais demora, sem mais marmota, eu vou revelar para vocês o grande segredo de qual é esse erro. Gente, o erro é começar sem ter conhecimento. Começar com a prática, começar de forma intuitiva, fazer para aprender. E por que esse é um grande problema, gente? Porque existe uma diferença gritante entre conhecer e praticar para conhecer. Olha que loucura, gente. Conhecer para praticar, gente, é você desenvolver elementos de uma profissão e, junto do conhecimento desses elementos, você ir para a parte prática. Agora, em contrapartida, muita gente acha que tem que se praticar para conhecer, ou seja, meter a cara a tapa lá, errar para aprender com o erro. E para mim, esse é o maior erro, que é aprender com erro, que é aprender na prática. E sabe por que esse é o maior erro? Porque ele é o erro que hoje configura todo o nosso mercado de brincadeira. Se você está me assistindo agora e não começou a trabalhar em eventos, você tem que ficar ligadão que o que você está fazendo aqui hoje, que é buscar conhecimento, é valioso. Isso é mudar com esse mercado, é fazer você valer mais. Agora, se você está me seguindo agora e já trabalha em eventos, é hora de você refletir. Você sente que você não é valioso? Você sente que as pessoas reclamam do tanto que você cobra pelo seu trabalho? Você sente que está todo mundo o tempo inteiro reclamando que seu trabalho é caro? Sente? Porque muitas vezes é isso que acontece, né, gente? Muitas vezes a gente tem o tempo inteiro a escuta de que o mercado de brincadeiras não é valorizado. Então, Iris, como é que eu vou ganhar mais de R$1.000 por mês brincando em eventos infantis apenas 2 dias por semana, quando eu vou cobrar meu preço e todo mundo fica reclamando do meu preço? Como é que isso vai acontecer? Isso acontece, gente, mas isso não acontece porque as pessoas não valorizam o nosso trabalho. Isso acontece porque somos nós quem não valorizamos, porque o nosso mercado foi constituído por uma falta de conhecimento.
Quando eu comecei a trabalhar com a brincadeira, eu procurei por cursos que me ensinassem a criar um espetáculo que eu pudesse apresentar, uma contação de histórias, que me ensinasse a encontrar clientes, que me ensinasse a cobrar pelo meu trabalho. E sabe o que eu fiz? Eu não tinha conhecimento, eu não encontrei curso. Então, eu tirei o meu preço do meu nariz, era uma outra palavra, né, gente? Que é assim, né? Eu comecei a brincar assim, de forma intuitiva e a fazer tudo com a minha intuição. E depois, né, imagina que a minha trajetória foi isso aqui, ela poderia ter sido isso aqui com conhecimento. E o problema é não só que a falta de conhecimento, ela delonga a sua caminhada. O problema é que ela pode queimar seu filme pra caramba. Pode queimar seu filme. Sabe uma coisa que aconteceu que eu raramente conto? Teve uma cliente que ela me esculachou, ela queria me acabar com a minha raça. Gente, esse dia eu quase chorei. Por quê? Sabe o que aconteceu, gente? Quando eu comecei, eu cobrava pelo meu trabalho um valor aleatório. Quem aí cobra pelo seu trabalho um valor aleatório? Me conta aí, gente. Eu pensei assim, ó, 1 hora vai ser R$100, 2 horas vai ser 200, 3 horas vai ser 300. Coloca aí pra mim, gente, quem cobra assim pelo seu trabalho? R$100 a hora? Ah, por quê? Porque eu tirei isso da minha cabeça. A Cris falou que tá chegando agora e tá meio perdida sobre o assunto. Se você tá chegando agora igual a Cris, nós estamos falando do maior erro que as pessoas cometem ao começar a brincar em eventos infantis. E esse maior erro é confundir a prática, achar que a prática é o que vai levar o seu conhecimento, quando na verdade você pode ter a prática, mas junto do conhecimento. Não pode entrar no mercado sem conhecimento. Você não pode começar a brincar sem buscar conhecimento. Então, o que você está fazendo aqui, que é participar de um curso, já é um grande acerto, né? Então, pessoal, para você que quer brincar em eventos infantis, brincar como contador de histórias, brincar tocando música, brincar fazendo brincadeira, brincar, que mais? Fazendo pintura, fazendo oficinas, todas as atividades em eventos infantis, a profissão de brincante é essa, que promove brincadeiras. Então, nós vamos fazer esse aquecimento aqui, que é com o intuito de te trazer conhecimento, para você não ficar entrando nesse mercado sem conhecimento. Então, recapitulando, eu estava contando para vocês que eu escolhi o meu preço do meu trabalho assim. Ah, eu vou cobrar R$100 1 hora, 200 2 e 300 3. Quem aí também fez assim? O Leandro comentou aqui no YouTube. Ô Leandro, vem pro Instagram. O Leandro comentou que o caso dele foi assim também. Ele também cobrou assim, tirando da cabeça dele, da cachola. E você? O que mais você fez? Vocês também cobraram assim de forma intuitiva? Sabe o que aconteceu comigo, gente, em relação a essa cliente? Ela me contratou no ano e aí eu cobrava 200. Só que eu tive um saculejo, né? Que muitas coisas aconteceram de um ano para o outro e eu comecei a buscar conhecimento. E fui lá me precificar meu trabalho da forma certa, como hoje eu já ensino para vocês. Entendi o que eram meus custos, o que era tudo, o que era o valor de mercado. E aí, o trabalho que eu fiz um ajuste no meu preço, cobrando da forma correta, e o preço quase dobrou. E aí, essa cliente no ano seguinte entrou em contato comigo e eu falei com ela o meu preço. Essa cliente falou, como assim? Ano passado eu paguei tanto, esse ano você está dobrando, isso é um absurdo. Ela me xingou tanto e ela não estava errada, não. Ela não estava errada. Porque, gente, se você parar para pensar, eu comecei a cobrar completamente equivocado e depois, quando eu cobrei certo, era muito maior. Então, gente, olha o quanto eu me queimei com essa cliente. E ainda bem que eu me queimei rápido, que foi no início. Imagina o quanto a gente pode caminhar, errando, e depois querer acertar. Iris, mas você está me dizendo isso, eu já trabalho há muito tempo, como é que eu vou mudar? Tudo bem, é possível realizar mudanças e é inclusive possível realizar mudanças da forma certa, com conhecimento de novo. Mas se você começa já com conhecimento, você não só acelera a sua jornada,
como você também evita ser queimado por essa questão, tá? Galera que tá aí no YouTube, eu tô com um problema na câmera, tô aqui no Instagram, tá bom? Então, se vocês quiserem me assistir aqui no Instagram. Então, gente, me contem aqui, galera do Instagram, galera do YouTube. Leandro falou que agora ele cobra por hora. Tá, cobrar por hora, dá pra cobrar por hora? Dá, mas tem também que ser na precificação certa da hora. Dá pra cobrar por pacote? Dá. Dá pra cobrar por espetáculo? Dá, mas tem que ser precificado da forma correta, tá? O assunto hoje não é precificação, esse foi um exemplo. Mas vocês percebem, gente, quanto esse erro pode prejudicar vocês? Vocês estão cientes disso? Alguém já tinha observado isso? Então, quando a gente olha para o nosso mercado e fala, nossa, não tem ninguém que ensina isso, poxa vida, a gente está constatando o que de fato acontece no nosso mercado de brincadeiras, né? Nos eventos infantis. As pessoas começam com amor, com alegria, com desejo de fazer, mas amor, alegria e desejo de fazer não substitui o conhecimento. A Mai está perguntando qual é o erro, o maior erro que as pessoas cometem no nosso mercado, que você não pode cometer. É o erro de começar sem conhecimento e achar que você fazer pela prática é o que vai te ajudar. Então vamos dar um exemplo de como isso pode acontecer, né? A Maia, ela quer se tornar brincante. E aí ela fala assim, nossa, eu acho massa, acho da hora isso. Vou entrar aqui na internet, vou pesquisar umas brincadeiras, vou anotar umas brincadeiras que eu já conheço e tal. E vou lá pro evento. Aí no evento o pau quebra. E o que der de errado eu aprendo com o que deu de errado, o que der certo eu aprendo. Vou indo de forma intuitiva. Eu cobro quanto me der na cachola, eu converso com o cliente de qualquer jeito, eu fico esperando os clientes caírem do céu e por aí vai. E por aí vai. E por aí é que muita gente vai. Então, gente, olha que loucura. Imagina se ao invés de você fazer isso, você começa a estudar. Estudar, gente, não é necessariamente sentar, ficar anotando. É isso aqui que vocês estão fazendo agora, ouvir sobre, pesquisar sobre, entender o que é. Na websérie Ganhe Dinheiro Brincando, eu vou ensinar para vocês 5 lugares que vocês podem ganhar dinheiro com a brincadeira no episódio 1. Eu vou ensinar para vocês no episódio 2 4 passos para vocês começarem a brincar e ganhar dinheiro com isso. Então, eu vou mostrar o que vocês precisam para fazer. Vocês não vão precisar ir brincar e no meio do evento começar a entender quais são esses passos. Como é que brinca? Ah, cheguei aqui. Como é que brinca? Não, você vai aprender antes de ir para os eventos quais são esses passos. E olha a diferença. Quando eu sei quais são os passos, quando eu aprendo e eu vou para um evento, eu tenho mais chance de fazer o quê? Ah, agora com essa prática eu posso entender quais são esse conhecimento, como é esse conhecimento. E não o contrário. A Michelle diz que ela estuda e a prof dela é a melhor. Modéstia à parte sou eu, né, Michelle? Me conta aí, Michelle, você que trabalhou muito tempo sem ter feito um curso, sem ter feito um evento como o que eu ofereço aqui, que é a websérie. O que é? Como é que era trabalhar com isso antes, sem ter parado para poder pensar sobre isso, sem ter estudado sobre isso? E, gente, isso me chateia muito, sabe? Porque começa a ser uma briga entre os próprios profissionais. Ontem alguém falou uma coisa que acontece muito no nosso trabalho e deixa a gente muito chateado. Só que isso, quem é que está semeando esse erro somos nós. Vou explicar qual que é esse acontecimento. Eu tenho lá minha empresa de recreação. Aí eu mando pra minha festa a Luana. A Luana, ela vai trabalhar lá, vai brincar e tal. Aí chega uma pessoa que tá no evento lá, um pai. Fernando chega na Luana e fala assim, vou fazer uma festa do meu filho. Eu sei que a sua empresa aí que você trabalha cobra, tá te pagando aí, deve estar te pagando aí uns 100 reais. Aí você, se você quiser ir lá trabalhar pra mim por 200 reais, você pode? Aí a pessoa vai. Por quê? Pra ela tá ganhando mais do que ela estaria ganhando trabalhando pra empresa. Para o cliente, ele está pagando menos do que ele pagaria para uma empresa. E aí é como se constitui a maioria das empresas. Brincantes que eram freelancers e começam a se tornar os donos da empresa.
E aí isso é um problema, gente. Não porque você não possa fazer essa transição de freelance para autônomo. Inclusive, eu incentivo vocês a fazerem isso. Não porque você não possa ir para o evento e encontrar clientes lá. Mas o problema é que se a gente se preparasse com conhecimento, a gente não seria tão facilmente substituível dessa forma. Se a gente se preparasse com conhecimento, o nosso mercado não seria desvalorizado dessa forma. Nós teríamos conhecimento sobre quem são essas crianças que a gente está conversando. E não é chegar gritando com elas. Sobre como se brinca, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, hein, gente? Fica aí comigo para a oficina de brincadeiras que tá muito legal. Quem estuda sabe como conversa com o cliente, como cobra, né, Leandro? Então, gente, façam isso. Pensem na importância de você entender sobre a diferença de estudar, conhecer e praticar e de praticar para conhecer. Nós não vamos praticar para conhecer, porque praticar para conhecer é agir de forma intuitiva, é agir na sorte, é agir no acaso. E sabe qual que é o problema de agir no acaso? Porque às vezes você comete um erro cabeludo e não sabe que está errando. Ou às vezes você comete um acerto fenomenal, da hora, muito massa, muito legal, e não percebe que está fazendo algo legal. Olha só, gente, tanto para o erro quanto para o acerto, você não ter conhecimento é ruim. Então a Michelle disse que, o meu brincar mudou totalmente. Eu levava 2 caixas cheias de brinquedos. Hoje eu saio com a minha mala mágica e dali saem diversas brincadeiras com materiais versáteis. Aprendi muitas brincadeiras. Meu celular toca todos os dias porque busco nos lugares certos e de forma correta. Aprendi a cobrar, aprendi a falar com as crianças. Então olha a diferença, né? Mesmo para quem já começou e pode ter a chance de rever. O Leandro falou, ele tem muitos freelancers. E até mesmo, olha, atenção, hein? Se você é um autônomo e quer ter uma empresa, né, e quer ter vários freelancers, o conhecimento para você e para essa sua equipe é fundamental. Porque o que acontece é, você brinca de forma intuitiva, você passa esse jeito intuitivo de brincar para os seus alunos. Não é sobre tradição, tá, gente? Tradição passada de família para família, isso tem valor, isso é um conhecimento. Eu não tô falando disso, mas eu falo assim, você começa a aprender a ir para os eventos e fazer isso de forma intuitiva, de qualquer jeito, sem nunca ter se preparado para isso. Aí vem lá um brincante freelancer e aprende com você esse jeito intuitivo também, despreparado de fazer a parada. Aí depois você começa a crescer sua equipe. E a sua equipe perde a cara, perde a identidade, porque não tem um conhecimento próprio. Não tem, o que eu quero chamar de conhecimento próprio? Um conhecimento que foi entendido e que a partir disso vai se tornar, vai ter seus diferenciais destacados. Tem empresas que de longe, pelo jeito de brincar, eu falo, não, aquela ali é, por exemplo, a Casa de Lua, uma empresa de brincadeiras que tem aqui em Belo Horizonte, de 2 amigas minhas, que quando eu vejo, eu posso ver pelo uniforme, eu posso ver pelo material que brinca, eu posso ver pela forma como brincam, eu posso ver pela presença dos instrumentos. Essa ali é a empresa Casa de Lua. Essas meninas foram treinadas. Essas pessoas, elas têm uma identidade única. Assim como eu posso ir na grande maioria das empresas e aí eu vejo a galera toda lá brincando e eu não sei quem é quem. Tá ali com uma roupa, um uniforme, mas se tivesse trabalhando em outra empresa seria a mesma coisa. A mesma coisa. Deixa eu ver o que a Michelle falou. Michelle não. Em laranjas. Não sei precificar minha recreação, se por hora, quantidade ou brincadeira. Quantas brincadeiras eu vou fazer? Eu vou fazer 50 brincadeiras, é R$2 cada brincadeira, galera. Não faço isso não, hein, gente? Não come pela brincadeira, não.
Tem várias formas da gente cobrar o nosso trabalho, porque tem várias formas da gente apresentar as nossas atividades. Eu posso fazer uma tabela. Se eu trabalhar por tabela, eu posso cobrar por hora. Eu posso fazer personalização, então eu envio orçamentos personalizados. Eu posso fazer espetáculos, então eu crio espetáculos e crio um preço para esse espetáculo. Espetáculo de contação de histórias, essa história custa tanto. Um espetáculo de contação de histórias, 2 custa tantos. Ou um show musical. E eu também posso cobrar por pacotes. Ah, meu pacote tem brincadeira, música, histórias, vai durar 2 horas, vai ter um brincante, vai custar X. Meu pacote tem brincadeiras, pinturas e origamis, tem 3 horas de duração, tem 2 brincantes, vai custar Y. Meu pacote tem oficina e brincadeira, por 2 horas vai custar tanto. Então, eu vejo hoje essas 4 formas de você montar os seus serviços, que é a organização das suas atividades. Tabela de preço, personalização, espetáculos e pacotes. Qual será que tá o seu aí? Basta você escolher para você fazer. O Leandro, ele diz que cobra por hora e com pacote. Então, você faz a sua organização no pacote. Só que no pacote não vai ser sempre a cada hora R$100. Por que esse é um erro? Vamos pensar, Leandro. Não sei se você está fazendo assim, você não me trouxe detalhes, mas como eu fiz, vou explicar para vocês. No início, eu cobrava 1 hora R$100, 2 200, 3 300. Mas olha só o erro como ele não tá. Para eu sair de casa até esse evento para trabalhar 1 hora, eu já gasto dinheiro. Para trabalhar 3 horas, eu gasto o mesmo dinheiro. Então não pode ser assim, ó, uma fração. Porque tem custos que eu vou considerar só para ir nesse evento, independente dele ter 1 hora, 2, 3, 4, 5 ou 7. Então, gente, não dá para ser assim o preço por hora. Você tem que considerar todos os seus custos, fixos e variáveis. Você tem que considerar quais são. Gente, calma, tá? Eu não quero assustar vocês, porque esse é uma live de aquecimento. Tem pessoas que estão chegando agora nessa profissão. Então, eu tô falando para quem hoje está cometendo esse erro, mas se você ainda não precifica, não se assuste. Vamos lá, respira fundo. Custos, qual que é o tanto que você quer receber de volta de lucro para ter reinvestimento? Então, gente, é muito importante que você, a única coisa que eu quero que você saiba é que você não pode precificar o seu trabalho tirando essa ideia do nada, sem se preparar, e simplesmente entrando. Esse é o erro que eu quero falar com vocês hoje. Eu não quero falar sobre preço, porque eu acho que esse é um assunto que a gente precisa de outros conhecimentos para chegar nele. Então, vou falar sobre isso lá na websérie. Na websérie, vocês já estão inscritos? Que vai acontecer do dia 30 de maio até o dia 5 de junho. Então, se você quer entender mais detalhes sobre precificação, participa lá da websérie. Agora, o meu assunto com vocês não é isso. Eu só quero que vocês saibam que, assim como o preço, assim como a brincadeira, assim como qualquer coisa, você não vai fazer pelo acaso. Você vai investir o seu tempo estando aqui ouvindo, aprendendo. Ou em outro lugar, com outro professor, com outro curso. Saca isso que eu tô dizendo? Assim, esse nosso mercado... Se hoje muita gente fala que ele é desvalorizado, foi porque as pessoas, né, fizeram ele se formar de forma intuitiva. E talvez, né, a gente chegando agora, anos depois, 30, 40 anos depois de surgir as atividades de brincadeiras em eventos infantis, seja muito ingrato da nossa parte a gente dizer, né, que isso foi um absurdo. Porque talvez essas pessoas corajosas que no passado fizeram isso, vamos lá, vamos fazer acontecer, deu certo para eles, talvez a gente tenha que honrar essas pessoas. Só que agora, no ano de 2022, depois de tantos anos que se passaram com essa profissão, depois de tantos cursos, depois de tantas formações, depois de tanto conhecimento, é um absurdo que pessoas estejam nos eventos sem nunca ter parado para pensar no conhecimento que tem por trás da nossa atividade. Sabe o que é que eu faço, que eu falo para o mundo quando eu vou para um evento sem me preparar, ou seja, sem conhecer quem é esse público que eu trabalho,
sem conhecer o que é a brincadeira, sem conhecer como pontos específicos que nós citamos aqui como exemplo, que é o dinheiro, né, a precificação, sabe o que a gente fala para o mercado? Que qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode vir cá e fazer isso. Por quê? Eu comecei a fazer, você também consegue. E eu, Iris, tenho uma crença de que todo mundo pode aprender a brincar. Mas não quer dizer que todo mundo hoje, no dia 18 de maio, vai pegar um evento às 5 horas da tarde, vai chegar lá e vai dar conta de fazer isso. Tem que entender quais são os elementos que regem essa profissão, gente. Então, hoje, essa live, esse aquecimento, além do exercício final que nós vamos ter na nossa oficina de brincadeiras, ela é muito mais um alerta sobre a importância do que vocês vão aprender lá na semana do dia 30 ao dia 5. Alerta, galera, dá atenção pra isso. Iris, você pediu 1 hora do meu tempo pra poder me falar que eu tenho que estar lá? Sim, eu pedi. Sabe por quê? Porque tem gente que se inscreve e não participa. Gente, vocês têm que entrar e participar, porque o que eu estou falando com vocês vai dar dinheiro para vocês, porque o que eu estou falando com vocês vai dar a oportunidade de vocês se profissionalizarem. Entende? A importância de eu falar, da importância de vocês participarem e aprenderem. Isso é muito, muito, muito ignorado por todos nós. É o momento da gente dar atenção para a nossa profissão, para a gente começar a falar para o mundo, galera, essa profissão é séria, galera. Essa parada aqui tem conhecimento, galera. Deixa eu ver o que Cris falou. Tem idade para começar nesse ramo? Quantos anos você tem, Cris? Tem idade, né? Não vai trabalhar antes dos 18 com isso, não, menino. Vai não, porque ir para os eventos é bom ser maior de idade, viu? Bonecos falou que está acostumado a fazer por valor, por espetáculo, mas gostou da explicação para fazer por outras personificações. Ó, tem tipos e tipos de cobrar, viu? De jeito de cobrar. Você pode cobrar por espetáculos, que é uma forma que eu também faço. Mas pode juntar 2 tipos, né? Eu dei exemplo aqui de 4 tipos. Eu falo que eu não vou ensinar, eu comecei a ensinar, né, gente? Eu sou... Tem 4 formas de você cobrar, né? De você oferecer o seu serviço através de tabela de preço, através de personalização, através de espetáculos ou através de pacotes. 4 que eu conheço, tá, gente? Pode ser que existem outras, que você invente outras. Eu acredito que tudo é possível, mas com conhecimento e não aí inventando moda, viu, galera? 4 formas. Dessas 4, vocês podem juntar 2 ou mais. Por exemplo, você pode ter pacotes e pode ter 1 ou 2 espetáculos juntos dos seus pacotes. Você pode ter pacotes e pode dar a opção também de personalizar. Eu tenho pacotes prontos que são sugestivos, mas também personalizo. Eu posso fazer aqui a tabela de horários e posso junto também ter 2 espetáculos que eu apresento, 1 espetáculo que eu apresento. Cris falou que tem 43 anos. Ô, Cris, eu tava achando que você era um adolescente ou um adolescente, que eu não tô vendo pela foto, de 15 anos para aquela pergunta, mas é claro que 43 anos pode. Tem alunos até de 60. E eu acredito que até com 100 é possível. Tenho diversas alunas que estão nessa sua faixa etária. Alguém me perguntou hoje sobre ter filhos. Eu fiz as contas na turma anterior, a última turma que eu fiz do meu curso, que eu consigo mapear melhor, eu tive 70% dos meus alunos que são mulheres mães. 70% das pessoas que entraram no meu curso, na última vez que eu abri turma, porque agora eu não tenho turma aberta, eu tive mães que estão buscando ter mais tempo com seus filhos e através da brincadeira, né, essa profissão, aproximar o filho, né, porque eu tô ali brincando para poder levar para os eventos, mas também tô brincando com meu filho e tenho muito mais flexibilidade para ter tempo junto do meu filho, né? Leandro tá falando aqui no YouTube que ele tem personagens, pintura facial, arte com balão e recreação. Bacana, Leandro. E que os pacotes são personalizados. Legal.
Quanto mais, gente, a gente deixar clara a forma como a gente trabalha, mais a gente deixa claro para os nossos clientes. Outra importância do estudo, né, que nós estamos falando tanto aqui na nossa live. Eu falei com vocês que é importante a gente ter conhecimento. E ontem eu falei na live, e vou repetir de novo, que a gente quase não se dá conta de que os nossos clientes estão implorando para a gente orientar eles. Estão implorando para a gente dar dicas, sugestões, fazer eles entenderem. Sabe qual que é a pergunta que eu mais escuto dos clientes? Como funciona o seu trabalho? O cliente está praticamente perguntando assim, me explica como é que eu contrato aí uma pessoa para brincar no meu evento. Porque na hora de comprar um bolo, eu peço um bolo. Eu vou perguntar quais tamanhos de bolo e quais sabores você tem. Para o brincante, a gente pergunta como funciona, porque muita gente não está acostumada a ter esse tipo de serviço nos eventos. Então, os clientes estão implorando para a gente dar informação. E quando a gente estuda, a gente se apropria da informação do nosso trabalho para poder ensinar para o nosso cliente. Nós não vamos ensinar nosso cliente a brincar, mas a gente vai dizer que aqui é o nosso trabalho. Então, no momento em que você estuda, que você está aqui ouvindo sobre a profissão, ao invés de achar que você pode passar a semana inteira ao Léo, final de semana, a vida inteira, e quando tiver algum evento você vai lá e dá um close, porque é isso que muita gente pensa que é a profissão. Ao invés de você só chegar na hora do evento e dar close, você tá aqui parando para ouvir sobre isso, você não só vai brincar melhor, como você vai ter um discurso na hora de conversar com seu cliente mais consolidado. E fácil, gente, fácil. Vocês vão falar sobre profissão como vocês falam sobre gatos, como vocês falam sobre a série preferida de vocês. Eu amo falar sobre a profissão de brincante. Então, quando um cliente me pergunta sobre o meu trabalho, eu explico com alegria, mas eu tenho que saber do que se trata. Então, se você tem lá suas brincadeiras todas desorganizadas, você não sabe cobrar direito, você não sabe conversar com o seu cliente, você já está morrendo de medo de conversar com o seu cliente, você está morrendo de medo de achar que ele vai achar caro, você mais está assim, pedindo para ele não te contratar, porque se ele te contratar para fazer determinada brincadeira, você não se sente seguro para fazer. Porque é assim, né, gente? Tem gente que morre de medo de fechar evento, de chegar lá e não saber brincar. Então, se você já tá com 1000 coisas na sua cabeça e não sabe conversar, como é que você vai mostrar para o seu cliente, convencê-lo de que seu serviço é bom? Leandro Costa, eles perguntam mesmo. Perguntam mesmo, como é que funciona o seu trabalho? Não é essa a pergunta, gente? A partir de agora, você vai desenvolver a percepção de que toda vez que a pessoa pergunta sobre o seu trabalho, assim como funciona, ela está implorando para que você a oriente. Implorando. Segunda-feira eu fui numa loja que é um brechó infantil que está se espalhando por todo o Brasil. É daqui de Belo Horizonte e a pessoa fez uma franquia desse brechó que se chama Joaninha. E aí esse brechó, quando eu entrei lá, ele era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tinha tanta opção de roupa, que a minha vontade no início foi virar as costas e ir embora. Quando uma atendente me atendeu e falou assim, ó, essa aqui é a área de 5 anos, essa aqui de 4, 6, 8, paraná, e essa aqui é a parte de frio e aqui de festa junina. Na hora que ela falou isso, eu juro por Deus, gente, parece que caiu uma cortina assim, ó, e eu comecei a ver a loja. Antes eu não estava vendo as peças que estavam na minha frente porque eu estava confusa. Na hora que ela me falou, é aqui, é aqui, 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 aquele tanto de roupa parou de ser um monte de borrão na minha frente e começou a ter sentido, porque eu direcionei meu olho, meu olhar. É a mesma coisa o cliente já tá lá com a ideia na cabeça. O que será que é esse negócio? Aí vai conversar com você e você enche o sujeito de perguntas. Que dia vai ser sua festa? Quantas horas vai ter de duração? Quantas crianças são? Que brincadeira que você tá querendo? É a pessoa, mas pelo amor de Deus, eu tô querendo saber primeiro como é que funciona o seu trabalho. Não me venha com mais perguntas.
Se ao contrário disso você se torna a pessoa que guia o olhar do seu cliente para fazer com que ele tenha a melhor experiência, mas para você ser essa pessoa, você primeiro tem que aprender o que é essa profissão. Então não cometa o erro, gente, de achar que a nossa profissão é ir para os eventos e lá na prática com as crianças começar a aprender o que é ser brincante. Muda o olhar de vocês. Nós somos aqueles que aprendem com conhecimento e a gente tem a prática como um auxiliar desse conhecimento, como uma potencializadora do conhecimento e não o contrário. Não é primeiro a prática e se der certo, se Deus quiser, em nome de Deus, viu o conhecimento. É o contrário, hein, galera? É primeiro a gente parar aqui, pensar, conversar sobre, aprender, conhecer o Leandro aqui que tá conversando aqui no YouTube, a Michelle, a Cris, a outra que falou, que a gente vai trocando, vai fazendo essa comunidade. Na nossa websérie vocês vão ter a oportunidade de conhecer exemplos práticos de pessoas. Vocês vão se identificar com essas histórias. E aí você sai do seu mundinho de ir para um evento lá e achar que alguma coisa que você fez é o que te trouxe conhecimento. E você passa a mostrar para o mundo, a levantar a bandeira assim, ó. O que eu tô fazendo aqui é sério, tem conhecimento, galera. O que eu faço tem valor. É essa bandeira que a gente quer levantar. Não é? Bora para nossa oficina? Então quem quer ir para minha oficina agora aqui comigo, levanta aí a bandeira, escreve aí nos comentários: eu tenho valor. O trabalho de brincadeiras em eventos tem valor. Ou se você é contador de histórias, escreve: trabalho de contação de histórias tem valor. Levanta aí a sua bandeira nos comentários que eu quero ver. E agora, galera, nós vamos para a nossa oficina. Hoje a nossa oficina de brincadeiras, ao invés de ensinar para vocês repertórios, ideias de brincadeiras, eu vou ensinar para vocês outra coisa. Eu vou ensinar duas brincadeiras que todo mundo conhece. Mas vocês vão ter a chance de olhar para elas de outra forma. Então a Michelle falou: eu tenho valor, a Gislaine falou: eu tenho valor, vamos pra cima, Bonecos falou: eu tenho valor, trabalho teatro de bonecos, boa! Isso mesmo, gente, nós temos valor, e se a gente tem valor, a gente tem que entender que o que a gente faz aqui tem conhecimento puríssimo, e eu vou provar pra vocês, tá bom? Eu trouxe duas brincadeiras tradicionais que eu duvido que algum sujeito nesse mundo não conheça essas brincadeiras. Então, se você estava aqui para ter ideia de brincadeira, você pode continuar, porque você não vai ter ideia de brincadeiras, mas vai aprender algo melhor ainda. Um conhecimento que você vai poder levar para qualquer brincadeira. Então, a Cris falou que quer conhecer mais sobre o assunto. Beleza. A Cris ou Cris, me fala aí. Então tá bom, quer conhecer mais sobre o assunto? Muito bem, muito sensato da sua parte. Conhecer mais sobre do que se trata para você fazer escolhas poderosas. E a websérie vai te mostrar exatamente do zero sobre todo o caminho que você tem que percorrer nessa profissão, tá bom? Então, do dia 30 de maio até o dia 5 vão ser 3 episódios gravados para você assistir no momento em que você quiser, até domingo, tá bom? É uma websérie. Igual vocês veem no Netflix, episódio 1, episódio 2, episódio 3. E o episódio 3 vai ser o mais importante, tá? Então, vamos lá. Duas brincadeiras tradicionais que todo mundo conhece. Batata quente. Duvido que você não conheça. Se você tiver de 1 ano até 101 anos, você conhece a brincadeira da batata quente. Só que pense, gente, a batata quente vai ser uma brincadeira muito legal para eu poder indicar para você sobre o que eu quero falar aqui da condução da brincadeira. Batata quente é o exemplo que eu vou usar para falar sobre como a gente pode apresentar uma brincadeira. Porque eu posso apresentar uma brincadeira assim: bora brincar de batata quente, galera. Assim como eu posso apresentar também assim: batata quente é assim, nós vamos passar uma bola um pro lado do outro. Quando eu falar queimou, a pessoa que tiver com a bola na mão perdeu, tá bom? Vamos falar assim. É o melhor jeito? Não sei, mas eu posso.
Eu posso também fazer assim, gente, vamos brincar de batata quente? Eu vou passar nessa bola aqui, ó, e a música tá ligada, simbora, passa pro lado, passa pro lado, passa pro lado, passa pro lado, passa pro lado. E parou a música, quem tá com a bola na mão? Então você perdeu, você tem que sair da roda. Posso fazer assim também. Mas, olha como eu posso fazer também. Tá muito quente essa bola que está na minha mão. Esse pandeiro quer dizer que está na minha mão, gente. Esse pandeiro, se ele fica parado na nossa mão por muito tempo, ele queima a mão. Então nós temos que passar pro lado o mais rápido que a gente conseguir, mas deixar na mão do colega. E não pode jogar pro meio da roda, não. E a gente vai passando, enquanto uma música vai estar tocando, né, gente? E quando essa música parar, ou quando eu gritar, queimou, é porque essa batata que tá muito quente, mas muito quente, vai virar tipo um carvão. E aí a pessoa que ficou com ela na mão perde, tá bom? Então vamos lá brincar de batata quente. Esse exemplo que eu trouxe pra vocês, gente, é um exemplo de condução. Porque muitos de nós achamos que a gente pode apresentar a nossa brincadeira ao léu, de qualquer jeito. Só que não é. A forma como a gente apresenta a nossa brincadeira, ela pode ser o grande diferencial do trabalho que a gente faz. E o grande sucesso pelo qual as crianças fiquem na nossa brincadeira. Então, gente, sempre que vocês forem apresentar uma brincadeira, pense em qual é o seu jeito autêntico de dizer sobre essa brincadeira. Como você pode usar uma linguagem criativa para poder fazer essa brincadeira? Ou seja, de um jeito diferente, que as crianças não conheçam. E de uma forma instigante. A primeira pessoa que tem que acreditar na brincadeira é o brincante. Tá, Gislaine? Então, não adianta você falar assim, nós vamos brincar de batata quente, todo mundo conhece. Ih, pela cara, a criança já não quer brincar. Então, quando o brincante acredita, funciona. Então, autenticidade, criatividade e curiosidade, né? Gerar ali aquela... instigar a criança a brincar. São 3 coisas que tem que estar na sua apresentação da brincadeira. Gostaram desse exemplo? Pois agora a gente tem um outro exemplo, que é o exemplo do morto-vivo. Quem aí conhece morto-vivo? Morto-vivo é uma brincadeira divertida. Quando eu falar morto, todo mundo vai ficar morto. Morto assim, pra sempre. Nunca mais vai poder levantar. Nunca mais vai poder sair do lugar. Ixi. Não. Eu quis dizer que quando eu falar morto, vocês vão só abaixar. A gente vai só fingir que a gente tá morto, viu, gente? Mas a gente não vai morrer, não, tá? Eu prometo. Então, vocês vão abaixar. Mas, na hora que eu falar vivo, vocês vão ficar de pé, tá bom? Então, vamos morto e vivo. Isso, e vivo. E morto. Ah, e agora, se tá muito fácil, eu vou para uma coisa, né? Na parte da condução, conhecimento, que se chama progressão. Que é fazer o quê? A brincadeira ficar mais difícil ou mais fácil. Quando a brincadeira tá fácil demais, ela se torna desinteressante. Mas se engana quem pensa que é só esse o problema. Quando a brincadeira fica difícil demais, ela também fica desinteressante. Então, eu vou imaginar essa linha aqui, ó, do fácil até ir aumentando até chegar lá no difícil. E se eu achar que tá difícil demais, eu vou usar recursos para poder voltar a brincadeira pro mais fácil, tá? A Cris perguntou, como conduzir a criança pequena na brincadeira? A gente não conduz as crianças, a gente conduz a brincadeira. Existem brincadeiras próprias para os bebês, tá bom? Mas isso é um conhecimento bem pra gente trazer em outro momento, tá bom, Cris? Mas saiba que tem um jeito sim, tá bom? Então, gente, agora eu vou fazer o morto-vivo ficar um pouco mais difícil. Eu vou usar a técnica de progressão. Qual vai ser essa técnica? Eu vou falar morto-vivo e vou fazer o contrário pra confundir vocês, hein, gente? Então vai, vivo! E vivo! E morto! E vivo! E vivo! Ai, peguei vocês! E agora, nossa brincadeira vai ficar um pouco mais difícil. Além do morto, do vivo, vai ter também o caixão. Que é quando vocês vão deitar lá no chão. Literalmente deitar, não basta só agachar. Então vamos, morto, vivo e caixão! E vivo!
E morto! E morto! Ai, enganei vocês! Então, gente, percebam como a gente tem em mãos agora duas técnicas aí, né? Duas formas para poder falar das brincadeiras. Tanto a questão da condução, sempre pense, como é que eu estou apresentando a minha brincadeira? E tanto também na questão da progressão. Como é que a minha brincadeira pode ficar mais difícil? Como é que ela pode ficar mais fácil, né? Ou se for o caso, eu troco de brincadeira, porque também pode acontecer. Mas faz sentido para vocês? Gente, gostaram desses dois exemplos simples que eu trouxe para vocês, para poder ilustrar as brincadeiras, sem falar só de ideias de brincadeiras, porque muitas vezes eu dou ideias de brincadeiras para vocês, mas que podem ser perdidas porque vocês não sabem o simples que é uma forma de apresentar, ou que não dá certo porque vocês não entendem que tem que ficar mais fácil se tiver muito difícil ou mais difícil se tiver muito fácil. Então, entendam que esse conhecimento vale ouro. E eu tenho um prazer de casa para vocês. Anota aí. Eu quero que vocês, na hora de apresentar a brincadeira de vocês nos próximos dias, que vocês pensem em como fazer elas ficarem, né? Como apresentar essas brincadeiras e como fazer elas ficarem mais difíceis ou mais fáceis. Combinado, gente? E amanhã a gente tem nosso quarto episódio do nosso aquecimento. O aquecimento amanhã nós vamos falar sobre uma grande chave aí, ó, que vai abrir um mundo de possibilidades. Como fazer as coisas que você mais ama na vida virarem dinheiro em eventos infantis. Então, você tem um hobby, você tem uma grande paixão, uma grande habilidade. Eu vou te mostrar como é possível você trazer isso para a profissão de brincante e ainda usar isso a seu favor para ser o seu grande diferencial. Então amanhã, 12h05, vai ser muito massa essa nossa conversa, tá? Pra gente poder brincar, tá bom? E depois, ao final, a gente vai ter também uma oficina de atividades, beleza, galera? Então, um abraço para todos vocês. Recado importante, se inscrevam na websérie Ganhe Dinheiro Brincando e assistam a websérie, gente. Se você quer levantar essa bandeira de que o nosso mercado tem conhecimento, vocês precisam assistir a websérie. Ela é insubstituível. Essas lives que nós temos aqui de aquecimento é só para poder aquecer a panela da pipoca aí, gente. Mas o estouro da pipoca é na websérie, combinado? Esse aqui é só uma pontinha do nosso iceberg e eu vejo vocês todos lá. E eu vejo vocês amanhã. Tchau, pessoal!